Imaginem assim uma biblioteca, 66 livros, 40 escritores, 1.600 anos para ser escrito, e ter uma unidade do primeiro texto escrito ao último texto escrito a uma unidade. O que explica isso? O que vem a explicar este acontecimento tão grandioso é a inspiração de Deus sobre os seus escritores. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Se a inspiração da Bíblia fosse meramente humana, não poderia transformar vidas humanas como tem feito. Então, isso demonstra que a inspiração da Bíblia não é humana, é divina. Os homens usados por Deus como escritores eram instrumento de Deus, que ouviam a sua voz e escreviam exatamente aquilo que Deus lhes dizia para escrever. A segunda carta de Pedro 1, 20 e 21 diz assim: nenhuma profecia da Escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O texto não é revelação humana, mas tão somente revelação de Deus. Os escritores eram homens, mas escreveram tão somente o que Deus quis que eles escrevessem. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo fala isso em Efésios, porque a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada. Somente uma espada dada por Deus é capaz de ser usada no ataque contra os principados e potestades. O que Jesus afirma sobre a sua inspiração? Jesus deixou claro que ele era a revelação de Deus e o Verbo habitou entre nós. Ele era a palavra de Deus, está no capítulo 1 de João. O uso das Escrituras por Jesus autenticou o seu ministério. Foi usando as Escrituras que Jesus combateu os ensinamentos falsos, abençoou os discípulos e retirou Satanás de sua presença. Jesus considerava o Antigo Testamento como uma palavra inspirada. Moisés, Samuel, Davi, Jeremias e tantos outros escreveram aquilo que Deus ordenou que eles escrevessem. Os escritores não são meras máquinas, nem foram meras máquinas de escrever. Os textos, muitas vezes, exigiam pesquisa histórica e narração de testemunha. O livro de Lucas e Atos, escrito pelo evangelista Lucas, ele fala isso, que muitas vezes eles precisavam pesquisar, buscar testemunhos. Os diferentes estilos de escrita apontam para a diversificação dos conteúdos. Tinha o poeta, tinha o cantor, tinha o profeta, tinha o sacerdote, tinha o historiador. Havia diferentes estilos de escrita e de escritores. Sempre haverá pessoas que procurarão estudar a palavra de Deus com a finalidade de contradizê-la ou de tirar alguma coisa contra, mas não haverão de achar, porque a Bíblia é regra de fé e prática, e não um manual que possa ser contestado. É preciso entender que, às vezes, a linguagem usada pode ser metafórica, pode ser um exemplo, pode ser ilustrativo, a fim de que as pessoas possam entender. O fato é que a palavra de Deus, a revelação bíblica, ela é de fácil entendimento e está ao alcance de todos nós.